Bom dia, pessoal. Acho que, como o Rafael comentou aqui, acho que é um dia especial para a gente. Certamente não começo esse dia hoje da forma como eu gostaria, mas eu acho que também são nesses momentos, e acho que o dia da reflexão, como o próprio nome diz, é para que faça a gente refletir. Certamente, quando a gente olha os nossos indicadores da companhia, certamente eles não condizem com o grau de maturidade da nossa cultura e com a nossa ambição, que é buscar acidente zero. Assim, ele falou da fatalidade em fevereiro, tivemos outra no ano passado, quer dizer, a gente vem do histórico em menos de um ano com 2 fatalidades. Temos que refletir. Acho que uma coisa certa é de que não dá para continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz, senão a gente não vai ter resultado diferente. E certamente não é esse histórico que a gente quer. E eu tenho certeza absoluta que a gente consegue fazer muito mais. Passados aqui de fevereiro até agora, até julho, eu acho que a reflexão de hoje é o que cada um de nós fez diferente depois da fatalidade para evitar que isso aconteça. E aqui eu falo do papel e da responsabilidade de cada um dos nossos 16 mil colaboradores. O que a liderança está fazendo diferente, engajando, puxando no DDS, puxando discussão, puxando debate, puxando reflexão, reforçando cada vez mais a importância do tema da segurança, que é, sim, um valor inegociável para a companhia. O que cada um de nós aqui, como colaborador, quando a gente acorda de manhã e vai trabalhar, o que a gente está fazendo e refletindo, bom, o que eu vou fazer, qual é a minha responsabilidade, quais são as minhas atitudes lá na ponta. E quando eu falo na ponta, é no campo, mas é aqui também. A gente comentou aqui de não falar no celular, segurar no corrimão, cada um com o seu desafio. Pessoal, mas o que nós aqui, pessoalmente, na nossa reflexão interna, o que a gente está fazendo para garantir que a gente vai chegar nos indicadores que a gente quer. Então, acho que essa é a reflexão que a gente puxa hoje, numa reflexão aqui em conjunto. Esse aqui é o evento que tem a maior participação de toda a companhia. Então, a gente faz isso hoje juntos, essa reflexão, mas não dá para fazer só 2 vezes por ano. Ela tem que acontecer diariamente. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa pensar qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, o quanto eu assumo de protagonismo para que a gente chegue nos indicadores que a gente quer. Pessoal, e a gente vem realmente de números que nós não queremos, e mais do que não querer, nós não vamos aceitar. Nós vamos, de fato, aqui nessa reflexão e pensar o que faremos diferente como companhia, como liderança, como cada departamento, como RH e como cada um individualmente. A gente não vai aceitar os indicadores que a gente está apresentando hoje. Então, o dia de hoje, eu espero realmente que a gente reforce essa reflexão e que cada um puxe para si esse desafio de mudar esses indicadores. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje aqui na companhia, com o apoio do nosso acionista, com o apoio da diretoria, que está toda aqui comigo hoje, os nossos VPs, reforçando essa mensagem de que a gente vai ter que virar esse jogo, pessoal. E aqui pensar em várias frentes de atuação, mudança de regra, repensar a forma como a gente trabalha, como é que a gente conscientiza as pessoas, mas se a gente não tiver cada um de vocês aqui junto com a gente não consegue mudar esse jogo. E, de novo, não aceitaremos não mudar o jogo. Tá? Assim, a gente tem esse compromisso com nós mesmos aqui da companhia, mas tem um compromisso muito grande com as pessoas que estão em volta da gente, pessoal. E quando a gente toma uma decisão de não atuar de forma segura, na verdade, o que a gente está fazendo é tirar o direito de algumas pessoas. Então, você tira o direito do seu filho de crescer junto com o pai, o direito da sua mãe ou do seu pai de ver o filho crescer, de ver o filho constituir uma família, ter filhos, dar neto para eles, é o direito dos seus amigos, dos seus familiares. Isso a gente não pode aceitar, pessoal. O nosso compromisso aqui na companhia é muito grande, mas o maior compromisso que vocês têm é dentro de casa, com as pessoas que gostam de vocês, com as pessoas que dependem de vocês.
e que a gente está, de alguma forma, tirando esse direito delas. Então, a minha provocação aqui hoje é o que faremos para mudar esse jogo. A gente sabe qual é a receita. Conscientização individual de cada um, a companhia repensando todos os procedimentos e práticas, a liderança 100% engajada, que não seja só um discurso, mas que no dia a dia a gente, de fato, cobre e demande de cada um a responsabilidade de assumir o tema da segurança. Então eu quero aqui provocar para cada um de vocês essa reflexão aqui nos nossos 16 mil colaboradores espalhados do Nordeste ao Sul do Brasil, para que a gente realmente vire o jogo. Pessoal, estamos numa situação extremamente desconfortável, extremamente desafiadora, temos capacidade de virar o jogo, só depende da gente. Tá? Eu espero realmente contar com cada um de vocês para que a gente consiga virar. Obrigado, excelente evento a todos. Bom, Gustavo. Todos os dias tomamos dezenas de decisões. Algumas parecem simples, mas podem fazer toda a diferença na proteção da nossa vida e da vida de quem está ao nosso lado. E o dia da reflexão é aquele momento para fazermos uma pausa, olhar para o caminho percorrido, reconhecer o que deu certo e entender o que ainda podemos fazer melhor. Quando olhamos para os resultados deste semestre, não estamos olhando apenas para números. Estamos olhando para pessoas, casos reais e aprendizados que nos ajudam a fortalecer o nosso compromisso inegociável. Quando analisamos os resultados deste semestre, observamos um aumento nas ocorrências com afastamento em relação ao consolidado de 2025. Em apenas 6 meses, já superamos o total de acidentes com afastamento registrados em todo o ano passado, com um aumento de 134% na taxa de frequência. Outro indicador que merece a nossa atenção é a taxa de gravidade, que registrou um aumento de 108%, impactado principalmente pelo último acidente fatal ocorrido no grupo CPFL e pelo aumento das ocorrências com afastamento. Essas ocorrências reforçam a responsabilidade que todos nós temos de manter a segurança como um valor presente em cada decisão e em cada etapa do trabalho, seja ele no campo ou nos escritórios. Aprender com estes exemplos, compartilhar lições e manter atenção aos riscos são atitudes que fortalecem nossa cultura de prevenção e o cuidado com as pessoas. Quando analisamos os acidentes de trânsito e trajeto, os resultados também acendem um sinal de alerta. Após quase 3 anos, voltamos a registrar uma fatalidade em trajeto. Além disso, tivemos um aumento de 21% nas ocorrências de trânsito envolvendo veículos da nossa frota, que poderiam resultar em acidentes com lesão. Esses números reforçam que a segurança não começa apenas no local de trabalho. Ela nos acompanha durante toda a jornada, na saída de casa, no deslocamento, na execução das atividades e no retorno para quem nos espera. Cada escolha feita no trânsito, cada atitude preventiva e cada decisão tomada com responsabilidade contribuem para que todos possam chegar em segurança ao seu destino. Esse aumento das ocorrências, mais do que dobramos os acidentes com afastamento em relação ao ano passado, esse aqui é o caminho que a experiência mostra, que infelizmente, quando se há um aumento de acidentes mais leves, ele precede um acidente de mais gravidade ou até mesmo uma fatalidade. E é por isso que a luz tem que estar mais do que vermelha aqui nesse momento, porque, de novo, a fatalidade aconteceu em fevereiro, mas a gente vê que o número de acidentes de menor gravidade eles continuam aumentando. E por isso que eu coloco aqui de que se a gente não fizer nada ou continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje, infelizmente a gente vai estar aqui falando de uma fatalidade de novo e a gente não vai deixar isso acontecer, pessoal. Acho que a gente está aqui para virar esse jogo, e a gente sabe que virar o jogo não é só olhar para a fatalidade, mas é olhar para esses acidentes menores aqui, que a gente já sabe o caminho que ele vai seguir. Então, de fato, é realmente uma situação de muita preocupação a gente olhar esse aumento de ocorrências. E a pergunta é o que vamos fazer. Fizemos uma parada geral lá em fevereiro, muito focado na fatalidade, mas eu quero aqui insistir de que o nosso problema está aqui. Assim, um aumento de 108% no volume de ocorrências é inaceitável para uma companhia que tem essa cultura de segurança como a gente tem. Pessoal, a gente realmente precisa entender o que estamos fazendo errado, aonde que a gente está perdendo essa cultura tão madura que a gente tem. Vimos assim de anos de redução
nos últimos 4 anos de redução de taxa de gravidade, de número de ocorrências, e, de repente, esse negócio virou. Eu acho que aqui realmente é pensar o que a gente vai fazer agora para que a gente não tenha que, de novo, fazer uma chamada geral para falar de um novo acidente. Tá? Eu não quero fazer esse papel que fizemos em fevereiro e está aqui na nossa mão para virar esse jogo. A avaliação que foi feita dentro da CPFL para ver o nível de maturidade e segurança foi um trabalho muito importante. E eu acho que é importante a gente traduzir também para as áreas administrativas, né? O quanto, por exemplo, todo mundo que está aqui dentro do centro de serviço compartilhado em Indaiatuba é importante nesse processo. Então, seja na infraestrutura, ou a mesa, um ponto elétrico, ou às vezes uma máquina de café mal ligada, ou uma régua de tomadas de energia feita de maneira errada, ou um degrau que esteja solto. Então, toda a parte de infraestrutura, o quanto é importante. Então, cada um aqui do Centro de Serviços de Indaiatuba, como é importante no tema de segurança. Segurança não é só quando o eletricista está lá fazendo o trabalho, mas ele começa na escolha da frota, na escolha do cesto aéreo, no trabalho de infraestrutura, na parte sistêmica, garantir que o sistema está funcionando. Então, tudo isso é muito importante para garantir. E essa avaliação que foi feita demonstra isso, o quanto a gente tem a melhorar em cada um das nossas EAs, em cada um dos nossos prédios, e a gente tem que trabalhar nessa busca contínua. Então, o trabalho de segurança não é só um trabalho do eletricista ou do guardião da vida. O trabalho começa desde a escolha do fornecedor até quando a gente monta uma EA, quando a gente contrata um caminhão, quando a gente prepara um cesto aéreo, quando a gente faz a monitoração e a avaliação de qualidade de cada um desses equipamentos. Então, tem um trabalho aqui que é contínuo, é um processo, né? Como o Gustavo comentou no início, do mesmo jeito que o acidente ele acontece por uma série de fatores, garantir a segurança também tem que ser a soma de uma série de fatores. Então, o quão é importante esse time que está aqui do Centro de Serviços, os administrativos, em garantir a melhor contratação da frota, melhor infraestrutura, a melhor compra, garantir que o fornecedor esteja alinhado com a nossa cultura de segurança. Tudo isso é extremamente importante, e é importante que cada um aqui tenha essa consciência. A segurança não está só na ponta. A segurança começa quando a gente contrata um fornecedor, quando a gente escolhe um veículo, quando a gente contrata um equipamento. Tudo isso faz parte da segurança. E nesse assessment, né, nessa avaliação que foi feita da plataforma, fica claro o quão importante é isso. E muitas vezes, eu estou na CPFL há 6 anos e cada vez mais eu vejo o quão é importante, desde a aquisição até a implementação no campo, cada parte desse trabalho é o que garante a segurança. Então, a gente tem que ter essa consciência que a segurança, de novo, não está só no eletricista, não está só no guardião da vida, mas está em todo o processo que a gente faz. Então, desde do time da CPFL Serviços, que está lá no CD de Piracicaba, fazendo o teste de qualidade de todos os EPIs. Então, todos os EPIs que a gente vai a campo, tem um time da Serviços fazendo esse teste, um laboratório que faz esse teste. Convido a todos para irem e conhecerem todo esse processo, que é desde a escolha do EPI, desde os testes do EPI, a escolha do veículo, a infraestrutura na sede. Então, essa avaliação que foi feita, ela deixou muito claro que a gente tem um caminho árduo aqui para seguir, para garantir e melhorar cada dia mais a segurança da empresa. A colaboração é buscar conhecimento de cada um de nós aqui, pessoal. Quem está no campo, no dia a dia, executando as atividades. Você é o cara que sabe exatamente onde tem ponto de melhoria. E quando a gente fala de protagonismo, é exatamente isso que o Fernando colocou. Se você não trouxer isso daqui para a liderança, não trouxer isso aqui para uma área, como ele comentou, onde a gente vai realmente buscar novas formas de fazer, novos equipamentos, novas tecnologias, a gente não avança na velocidade que a gente quer. Então, eu acho que a companhia, acho que com ações como essa que o Fernando colocou, ela se coloca aqui para receber essas informações. Mas, mais uma vez, depende de você lá na ponta tomar uma decisão de, opa, achei aqui um ponto de melhoria, o que eu vou fazer com ela? Posso guardar para mim e dizer que não está funcionando, ou então levar para ele, para ver o que a companhia pode fazer para melhorar. Esse protagonismo, essa proatividade que a gente quer. E eu acho que aqui, Rafael, é onde a gente realmente tem que maturar ainda mais a nossa cultura, pessoal. Assim, a gente vai potencializar as ações de melhoria quando a gente realmente, genuinamente convencer
as pessoas de que elas são parte fundamental nesse processo de melhoria contínua. Acho que esse é o nosso maior desafio. No evento passado, a gente falou muito de coragem, e coragem aqui não é coragem para fazer coisa errada, é coragem para que a gente traga problema na mesa, para que a gente realmente consiga resolver. A gente só resolve o problema que a gente conhece. Quando a gente não conhece, a gente não resolve. Então, a coragem de cada um de vocês é fundamental para que a gente conheça os nossos desafios, conheça os nossos problemas, para que a gente, com ações como o Fernando colocou, a gente consiga resolver. Eu acho que essa talvez seja o grande salto de cultura que a gente tem aqui. A gente tem algumas ações, né, acho que o Fernando colocou uma delas, a gente tem o nosso cartão. E, pessoal, eu queria aqui reforçar mais uma vez a fala do Rafael Lazzaretti, logo depois da nossa fatalidade, infelizmente, de fevereiro. Ninguém nessa companhia, e aqui eu incluo o acionista, eu me incluo como presidente da companhia, incluo todos os vice-presidentes, todos os diretores, todos os gerentes, qualquer pessoa nessa companhia, ninguém tem autoridade para pedir a execução de alguma atividade que não cumpra os requisitos de segurança. Tá? E coloco aqui, reforçando o compromisso de toda a liderança da companhia, falo em nome de todos os líderes da companhia, né, e tenho isso aqui como uma realidade, onde a coragem, muitas vezes, é de que você tem a autoridade, você tem o dever de apontar alguma atividade que não tem segurança para ser feita, e você tem autoridade para parar a execução dessa atividade. Tá? Assumindo que ninguém tem autoridade para pedir para que você faça alguma coisa sem segurança, você tem autonomia para parar alguma atividade onde você tem identificado algum ponto de insegurança. E o cartão que a gente está lançando hoje, ele vai muito nessa direção, para reforçar a importância e, de novo, que você, lá na ponta, tome a decisão correta e tenha a coragem de parar alguma atividade que gera algum tipo de insegurança. Então, acho que esse é o reforço de cultura que a gente está buscando aqui. Eu acho que das ações e, infelizmente, das lições aprendidas, passa muito desse reforço de cultura, mas também de autonomia de cada um de nós, com o poder que cada um de nós temos de, eventualmente, recusar alguma atividade que não traga segurança. Outro tema